Durante anos, a Varig foi intocável. Não era só uma empresa. Era um símbolo, um orgulho nacional. Algo que representava o Brasil, muito além das fronteiras. Voar com a Varig não era apenas viajar. Era status, era confiança, era a certeza de que você estava no topo. E é exatamente assim que grandes impérios começam a cair. Não quando estão fracos, mas quando parecem invencíveis, porque existe algo perigoso sobre o sucesso prolongado. Ele muda a forma, como você enxerga a realidade. Ele faz você acreditar que chegou lá, que não precisa mudar, que não precisa evoluir e, principalmente, que não pode perder. Mas pode, e sempre pode. A Varig nasceu em 1927, em um tempo em que voar era privilégio de poucos, e desde o início ela fez algo diferente. Cresceu com consistência, construiu reputação, dominou rotas, expandiu sua presença e, aos poucos, se tornou uma das maiores companhias aéreas da América Latina. Durante décadas, foi referência, foi respeitada, foi dominante. Mas enquanto tudo isso acontecia, o mundo mudava. E esse é o ponto, onde tudo começa. Porque o problema nunca começa grande. Ele começa pequeno, quase invisível, fácil de ignorar. Custos um pouco mais altos, processos um pouco mais lentos. Decisões que parecem irrelevantes, mas não são. Nunca são, porque o acúmulo é o que destrói. E enquanto novas empresas surgiam, com modelos mais enxutos, mais eficientes, mais adaptáveis, a Varig fazia o oposto. Ela se mantinha igual, preservava processos antigos, tomava decisões baseadas no passado e acreditava que sua história seria suficiente para garantir o futuro. Mas história não paga dívida. História não sustenta crescimento. História não impede a queda. E esse foi o primeiro grande erro. A crença de que o passado protege o futuro. Não protege. Nunca protegeu. E nunca vai proteger. O mercado começou a mudar. A concorrência aumentou. Os custos se tornaram mais relevantes. A eficiência virou necessidade. E a Varig não reagiu. Ou pior, demorou demais para reagir. E no mundo dos negócios, tempo é tudo. Quem reage tarde já está atrás. E quem fica atrás precisa correr mais. Mas a Varig não correu. Ela manteve o ritmo, como se ainda estivesse liderando. Como se nada tivesse mudado. E é exatamente isso que torna a queda inevitável. A ilusão de controle, a sensação de segurança, a falsa ideia de que tudo está sob controle, enquanto tudo está escapando. As dívidas começaram a crescer. No começo, discretas. Depois, preocupantes. E então, bilhões. Valores que não podiam mais ser ignorados. Mas mesmo assim, foram. Porque quando uma empresa se acostuma a vencer, ela também se acostuma a ignorar sinais negativos. Acredita que vai resolver depois, que vai dar um jeito, que sempre deu. Mas uma hora, não dá mais. A competitividade caiu. Os custos se tornaram insustentáveis. O mercado avançou e a Varig ficou presa a um modelo que já não funcionava. Ficou presa a decisões que não faziam mais sentido. Ficou presa ao próprio passado. E o passado não sustenta ninguém. A cada dia, a situação piorava. A cada decisão, o problema aumentava. A cada atraso, as chances diminuíam. E mesmo assim, não houve mudança suficiente. Não houve ruptura. Não houve transformação real. Porque mudar dói.
E empresas grandes evitam dor, preferem manter o conforto, mesmo que esse conforto leve ao colapso. E foi exatamente isso que aconteceu. A Varig não caiu de uma vez. Ela se desgastou, perdeu eficiência, perdeu competitividade, perdeu controle. E quando percebeu, já estava no limite. A queda não foi um evento, foi um processo. Lento, progressivo, silencioso e quase imperceptível. Porque as maiores quedas não fazem barulho no começo. Elas acontecem nos bastidores, em decisões que parecem pequenas, em escolhas que ninguém questiona, em erros que são ignorados, dia após dia, até que deixam de ser pequenos e se tornam impossíveis de controlar. Foi assim que a Varig chegou ao limite, sem um grande colapso imediato, sem um momento único que explicasse tudo, mas com uma sequência de falhas que, juntas, se tornaram fatais. E quando finalmente ficou claro que a situação era insustentável, já não havia mais tempo, já não havia mais espaço. Para corrigir o caminho, o que restava era lidar com as consequências. E elas vieram. Fortes, implacáveis e definitivas. Porque o mercado não perdoa a estagnação, não perdoa a arrogância e não espera ninguém. Ou você evolui, ou você fica para trás. E ficar para trás, no mundo dos negócios, é desaparecer. A Varig não foi a primeira. E não será a última. Porque esse padrão continua se repetindo. Em empresas que crescem rápido demais. Em líderes que param de questionar. Em sistemas que se tornam rígidos demais para mudar. E em decisões que parecem certas no presente, mas cobram um preço no futuro. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. A queda da Varig não é só uma história do passado. É um aviso, um alerta, uma consequência clara de algo que ainda acontece hoje. No fim, não foi o mercado que destruiu a Varig. Não foi a concorrência. Não foi o azar. Foi algo muito mais simples e muito mais perigoso. A incapacidade de se adaptar. A ilusão de que o sucesso seria eterno. E a crença de que mudar não era necessário. Mas era. Sempre foi. E sempre será. Porque no mundo real, quem para, fica para trás. E quem fica para trás, eventualmente, cai. E quando cai, raramente volta. A Varig não acabou. Por falta de potencial. Não acabou. Por falta de história. Ela acabou porque parou no tempo. E no mundo dos negócios, parar é o começo do fim, se você quer entender como grandes empresas crescem e por que elas caem. Se inscreve no canal. Porque aqui, sucesso sem controle sempre tem um preço.